Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e hoje nós estamos começando a nossa segunda aula sobre conhecendo a Deus, amém? Nós tivemos a nossa primeira aula e o tema da primeira aula foi a soberania de Deus e agora o nosso tema é tudo que existe é para a glória de Deus. Amém? Só antes de nós começarmos a aula, só lembrando você, o seu like nos ajuda muito, o seu o seu compartilhamento nos ajuda muito e também o seu comentário nos ajuda muito, tá bom? Então deixe aqui seu like, seu comentário e também compartilhe essa aula com outras pessoas, porque se você fizer isso, você está fazendo missão também, tá bom? Você compartilha a live com outras. A live não, esse vídeo, né? Nós não estamos numa live, nós estamos gravando uma aula, tá bom? Se compartilhando, você nos ajuda e você, de certa forma, se torna um missionário, porque você alcança outras pessoas que não teriam oportunidade de alcançar. E também nos ajuda porque o YouTube vai entender que os nossos vídeos estão sendo relevantes para outras pessoas e por isso eles vão indicar a outras pessoas também, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Glória a Deus. Queridos, a nossa aula hoje, a segunda aula, né, Conhecendo a Deus, ela tem como tema tudo que existe é para a glória dele. E nós vamos usar aqui como base para nossa aula o Salmos, capítulo 148, versículo 1 ao 6, que diz assim: Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no o sol e a lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em lugares para todo sempre, deu-lhes um decreto que jamais mudará. Tudo que existe na terra, nos céus, debaixo da terra, em cima da terra, tudo que existe foram criados por Deus, em primeiro lugar, para louvor da sua glória. Então, ele diz, aqui o salmista fala que tudo devem louvar ao Senhor, tudo deve louvar a Deus. E o interessante é que louvar, né? Só abrindo um parênteses aqui, quem sabe um dia a gente faz uma aula só falando sobre louvor e adoração, né? Louvar é diferente de adorar, né? Louvar é quando você expressa todo o seu amor, toda a sua devoção, todo o seu desejo por Deus através de palavras, né? E é interessante que aqui fala que os céus, a terra, o sol, a lua, as estrelas, tudo devem louvar a Deus, né? Então eu fico imaginando como que o sol vai declarar louvores a Deus, né? O nosso Deus é um Deus poderoso, magnífico e ele faz coisas extraordinárias em nome de Jesus. Amém? Os céus e a terra, né? Ponto 1 aqui, primeiro item aqui da nossa aula. Os céus e a terra foram criados para a glória dele. O homem não foi criado para ser o centro de tudo. Irmãos, nós temos sofrido muito nesses últimos tempos com a sociedade, ou talvez, vamos falar sobre igreja, né? Como a igreja tem se conduzido diante de Deus. Hoje as igrejas elas têm se tornado muito mais elas têm se tornado cada vez menos cristocêntrica e tem colocado o homem, tirado Cristo do centro e colocado o homem no centro de todas as coisas. O homem não foi criado por Deus para ser o centro de tudo. Amém? O homem foi criado por Deus para a glória dele. Amém? Então não caia no erro, não caia nessa conversa de que você é o centro de tudo, ou que você é o centro. Às vezes não se usa essa palavra.
né? Mas se usa assim, não, as nossas Deus nos ama incondicionalmente. Sim, Ele nos ama incondicionalmente, verdade. Mas a nossa próxima aula será sobre a justiça de Deus. E você vai entender que o amor de Deus incondicionalmente, ele está numa balança do outro lado com a justiça. Então ele é justo. Então nós não somos o centro. O homem não foi criado para ser o centro de tudo. Deus é o centro, Jesus é o centro de tudo, Cristo é o centro de tudo. Amém? As coisas não existem para si mesmas. A terra não foi criada para si. O homem não foi criado para si. As árvores não foram criadas para si. As árvores, o sol, a lua, tudo foi criado para a glória de Deus. Amém? Tudo é para a glória de Deus. O quanto antes nós entendermos isso, melhor. Nós somos aqueles que Deus colocou na terra e a nossa vida tem que expressar a glória de Cristo. Amém? E é o nosso próximo tema aqui, né? Céus e terra se manifestam através da glória de Deus. Tudo que existe, tudo que está se movendo no mundo espiritual, no mundo físico, tudo está se movendo para a glória de Deus. Amém? Durante muitos anos, algumas pessoas até chegaram a duvidar da volta de Cristo, né? Mas se você olhar todos os acontecimentos aqui nos últimos tempos, você percebe que essa promessa de Deus está pronta para ser alcançada. Amém? Então, tudo é para a glória de Cristo. Desculpa. Ponto 2. O propósito da criação é servi-lo. Tá? Então, toda a criação foi levantada por Deus para servi-lo. Olha só o que esses três irmãos que estavam prontos a ser jogados numa fornalha de fogo, eles disseram ao rei. Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantasse. Olha só que tremendo. Esses homens, você conhece a história, né? Eles são mais conhecidos como os nomes babilônicos dele, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram homens que estavam prontos para serem entregues, jogados numa fornalha de fogo ardente. Mas eles decidiram, dentro deles, eles decidiram e eles entenderam que eles existiam para a glória de Deus. E se eles se prostrassem diante daquela imagem, eles iriam ser... ia ser pior do que eles se manterem vivos. Então, a consciência deles era que eles viviam para a glória de Deus. Então, nós vivemos para servir a Deus e para servir a sua glória, e de maneira alguma vamos nos dobrar diante da sua imagem, da sua estátua, ó Rei. Se Deus nos livrar, eles falam, né, no começo, o Deus a quem nós servimos nos livrará, e se não nos livrar, também não tem problema algum. Nós nascemos para servir a Deus. Até nossas dificuldades mostram a soberania do Eterno. Sabe, Deus, até mesmo nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas dificuldades que você enfrenta, Deus te mostra a soberania dele. A grande verdade, queridos, é que eu tenho para mim, eu entendo isso e eu quero viver isso assim na minha vida, né? Que até mesmo as nossas lutas, as nossas dificuldades, nossas lutas internas, externas, nós estamos sempre em batalha, tá? Mas tudo isso acontece, por que Deus não nos tira isso? Por que Deus não nos livra disso? Por que Deus não livrou Daniel da cova dos leões? Por que Deus preferiu livrar Daniel na cova dos leões? Por que Deus não livrou esses homens, por exemplo, da fornalha, mas preferiu livrá-los lá dentro da fornalha?
porque Deus quer mostrar o quanto Ele é poderoso sobre a vida daquele que se rende inteiramente a Ele. Então, se você entender que você nasceu para servi-lo, Ele, até mesmo as nossas dificuldades, mostram a sua soberania e a glória dele sobre as nossas vidas. Se em meio à dificuldade decidimos servi-lo, ele mostra a sua glória de maneira poderosa. Pensa no impacto que foi esses 3 jovens estarem dentro daquela fornalha, né? A Bíblia conta, você pode pesquisar lá Daniel 3, você pode ler depois com o tempo, faça isso, isso é bom para você crescer. A Bíblia diz, queridos, que quando foi aberto a fornalha, as pessoas que abriram morreram na hora com o calor da fornalha. E esses 3 moços entraram lá dentro, se divertiram, né? Entre aspas, né? Mas se alegraram porque a Bíblia diz que o rei começou a olhar e falou assim, mas tem mais um, não eram 3, agora tem 4. E um deles é semelhante ao Filho dos deuses. Então, o próprio Cristo estava com eles lá dentro. Então, quando nós decidimos honrar a Deus, entendemos que nascemos para servi-lo e honrá-lo, então ele nos abençoa de maneira extraordinária e de uma forma poderosa. E ela se torna um impacto muito grande, muito grande mesmo. Então sempre decida pela opção de servir e honrar a Deus, porque você foi criado para isso, tá bom? Vamos lá. 3. A glória de Deus se revela em tudo. Em tudo se revela a glória de Deus. Amém? Em tudo. Olha só que interessante. A glória de Deus pode se revelar numa enfermidade? O próprio Jesus falou isso em João capítulo 11, versículo 4. Jesus diz assim: e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A sua enfermidade, a sua dor, a sua doença, ela é uma extensão da glória de Deus. Ela é para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado através do seu Filho Jesus. A glória de Deus se manifesta, se revela na natureza. Olha só, Mateus 6, 28, 30 ao 30, diz assim: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. O que Jesus estava falando? Jesus, olha, observe a natureza, observe tudo à sua volta. Tudo que está à sua volta, os lírios do campo, veja bem, os lírios do campo, eles se vestem nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Os pardais não plantam, os pardais não têm criação, mas há alimento. Então toda a natureza, o ecossistema da terra, ela existe para a glória de Deus. Amém? Para nós encerrarmos aqui, que o meu tempo já está explodindo de novo, assim, na dificuldade, Salmos 121, 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que poderoso isso, amados. Olha que poderoso isso. O salmista está angustiado, está num momento de muita dificuldade e ele sai de dentro da sua casa. E ele olha para o céu, ele vai olhando, levantando a cabeça e olhando para o céu e dizendo: eu estou num momento difícil, da onde poderá vir para mim um socorro? E quando ele enxerga a imensidão do céu, então ele tem a resposta. E ele diz: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, porque Ele criou todas essas coisas. Então, até mesmo a dificuldade glorifica
revela a glória de Deus. Amém? Enfermidades, revela a glória de Deus. Natureza, revela a glória de Deus. Dificuldade, revela a glória de Deus. O não que você recebe, revela a glória de Deus. Tudo em nossa vida está para revelar a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos para a tarefa? Hoje a tarefa é muito especial, hein? Olha só. Tire um tempo do seu dia para contemplar a glória de Deus através da beleza da natureza. Quanto tempo faz que você não vê que o céu é azul? Quanto tempo faz que você não olha para uma folha da árvore e vê que ela é verde? Nós vivemos uma vida tão corrida, tão corrida, tão corrida, que nós não conseguimos mais enxergar as coisas à nossa volta. Quanto tempo faz que você não senta em um lugar e você só fica ali tomando sol? Né? Então, faça isso, tire um tempo do seu dia. Um tempo do seu dia, seja 5, 10, 15 minutos, e comece a olhar o céu, comece a olhar as montanhas, comece a olhar as árvores, comece a contemplar a glória de Deus através da natureza, tá bom? Se Deus criou ela, criou para a glória dele e para te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula. Tenha a melhor noite da sua vida.